Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário. A nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. E assim seja. Conciliação. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Jesus, Mateus 5:25. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente para esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer, faze de tua parte. Corrige quando for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado, em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busques entregar ao juiz de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentar seduzir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-lhes perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados como desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual
dê a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anos de trabalho, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Muita paz a todos. Vejamos o texto que estamos analisando mais uma vez. Vocês vão sair daqui com esse texto decorado. Vai ser bom. Os espíritos obsessores tramam obsessões coletivas por meio de hipnoses muito bem ordidas e trabalhadas de forma sutil e imperceptível à maioria dos corações. Aproveitando-se das fraquezas e das escolhas equivocadas dos irmãos encarnados, lançando em sistema coletivo impressões de desânimo, desistência, animosidade e competitividade. A gente viu a semana passada sobre o desânimo. Desânimo, falta de ânimo, vontade ou coragem. E eu fiz um relacionamento em aquilo que causa desânimo nas pessoas. Uma das causas mais objetivas que a gente encontra é a licença moral. Essa falta de ânimo, essa falta de coragem, ela não aparece do nada. Ela tem seu motivo próprio. E uma das causas que levam a faltar ânimo e coragem é quando você cai em licença moral. Licença moral é aquilo que eu sei o que é certo, eu faço o que é certo, mas eu me dou uma desculpa para fazer errado. Toda vez que você faz isso, você abre uma janela em que começa a se assentar essa palavra de desânimo e falta de coragem. E por que isso? Eu trouxe para vocês os exemplos dos trabalhos de neurociências que falam, por exemplo, a respeito de traições. Uma pessoa que nunca traiu um companheiro, se ele chega a trair uma vez, a chance dele trair novamente é 330 vezes maior. Quanto mais trai, mais sem vergonha fica. É por isso que Jesus falava tanto da iniquidade. Iniquidade é o cara fazer o errado sem vergonha. Faz de cara lisa, rouba, sabe que é ladrão, os outros chamam ele de ladrão e ele não está nem aí. Planta mentira em tudo que é canto, o nego chama ele de mentiroso, ele fica rindo e diz que a mentira termina sendo a verdade. Começa com a licença moral. É aí que está a origem da coisa. E por que é que a gente estuda isso? Que vocês se fortaleçam na moralidade que está ao alcance de todos vocês. Porque todos nós temos essa moralidade em uma área cerebral nossa, na região tempo-parietal do hemisfério direito, que é onde está o nosso código deontológico, nosso código de ética. Todos nós temos isso. O problema é o que a gente está fazendo com o nosso código de ética. Porque quando eu vou ferir esse código de ética e na prática eu realizo algo que é moralmente comprometido, eu abri e aceitei uma licença moral. E do ponto de vista da neurociência isso é muito grave. Porque essa licença moral geralmente quando você faz é porque existe em você alguma predisposição para fazer o que é errado. Porque aquilo já tem uma semente plantada por você. É por isso que quando a gente estuda aquelas 4 torres verdades, sexo, narcisismo, poder e dinheiro, entenda, está lá escrito, todos nós temos falha nisso. Não diga dessa água eu nunca beberei, porque na volta você pode ter sede. Já ouviu falar desse ditado, né? Pois é mais ou menos por aí. Se você não tiver vigilância, vai vir influências
para que você pratique a licença moral. E o que é que acontece quando você pratica? Você desperta o sistema de recompensa. E a liberação de dopamina de uma coisa que era prazerosa e que estava guardada lá, contida, quando você prova aquilo a primeira vez, meu amigo, aquilo dá uma liberação de dopamina impressionante. O prazer que você sente é algo assim incalculável. Entende? E aquilo começa a ter força sobre o seu pré-frontal, sobre sua capacidade de refletir e tomar decisão. Você diminui a sua capacidade de tomar decisão e você aumenta a tendência de praticar aquilo que foi desejoso e que você concluiu e que deu prazer, e muito prazer. É aí que está o problema. Então você se dá ao luxo de ter licença moral. Ah, é só uma vezinha. E você vê isso na televisão. Você vê isso nas redes sociais. Você vê exemplo disso por onde passa. Ah, faz, todo mundo faz. Ah, o ser humano você é humano. Quem é humano pratica essas coisas. Quem é humano tem suas falhas. Mas é porque você é humano, errado. Você está na situação humana. Mas você é um espírito muito endividado diante da lei de Deus. Então se enxergue como espírito, não como homem. Não caia nesse sofisma, porque tudo aquilo que chega do ponto de vista social, abrangente, para toda uma comunidade participar daquilo, e que você é convidado, porque quando você liga a sua televisão é desse jeito. Entenda? Essas ideias estão penetrando em você. E é como eu falei a semana passada, não pensa que, mas aquilo ali eu assisti, nem tem valor. Esquece. Porque o valor é que aquela emoção tocou numa semente sua que estava adormecida, por enquanto contida, mas adormecida. A emoção chega, porque todo pensamento ele é composto de uma ideia, de um julgamento e de uma emoção. A capacidade de você entender a ideia, a capacidade cognitiva da ideia é só um processo, como a gente já disse, da razão, de você conhecer, de entender a coisa. Mas junto com aquele entendimento, você assume o julgamento que aquela ideia tem, porque aquilo é uma opinião formada, e toda opinião formada é um julgamento. Mas até aí tudo bem, é um processo cognitivo. O danado é que, além da ideia e do julgamento, você sente a emoção daquela ideia e daquele julgamento. E aquela emoção vai fazer parte de você. Então você escuta aquela licença moral. Tudo bem. Semana seguinte você escuta de novo. São emoções que estão chegando, que estão se acumulando no teu comportamento afetivo. E você começa a praticar aquela ideia. Chega, vem a ideia. Mas essa ideia vem. Aí o que acontece? Essa ideia começa a ter uma persistência maior. E vai vencendo as tuas barreiras. E quando você faz, complicou. Porque aí você tem a sua própria emoção prazerosa naquilo que é delituoso diante da lei de Deus. Então vai faltando para você, ânimo, vontade e coragem para fazer o que é certo. Você sabe o que é certo, você entende o que é certo, você compreende o que é certo, mas o seu desejo fala mais alto do que a sua capacidade de tomar decisão. São duas coisas que te chocam dentro da tua cabeça. Aquilo que você sente, da emoção que você tem de um desejo realizado que lhe foi prazeroso, com aquilo que você pensa, que você analisa, que você reflete, que você sabe qual é o certo, mas aquele certo vai bater de frente com o teu prazer. E cada vez mais você vai querendo curtir esse prazer. E vai fazendo coisa errada. Até perder a vergonha de fazer coisa errada. E cair na iniquidade. Quando você vai ler em São Mateus, o sermão profético de Jesus, se eu não me engano, no capítulo 14, são 7 coisas que Jesus fala que vai acontecer nos tempos atuais.
E um deles é: a iniquidade tomará conta de todos. Todo mundo está sujeito a cair na iniquidade. Iniquidade é isso. É você fazer errado sem ter vergonha de fazer errado. E você fica com a cara mais lisa do mundo para continuar fazendo errado. E quando você convida a pessoa a fazer certo, aquilo já não faz mais nem significado para ele, porque ele está aprisionado no seu desejo. A capacidade de pensar e refletir já não tem mais alcance para aquela criatura. Só a dor e o sofrimento, com o desejo comprometido, é que vai fazer ele olhar para trás. É desse jeito que a coisa acontece. Não sei se vocês já conversaram com alguém que sofre de AIDS. Terezinha está aqui, conversou com um monte. Mas vê agora, quando eles estão padecendo da doença, o tanto que eles conseguem refletir sobre as besteiras que fizeram. Mas pergunta para eles se antes eles estavam pensando nisso. Só as dores da vida. E não sou eu que estou inventando isso, não. Quando você vai ler o livro de Emmanuel, chamado, eita, não é compromisso não, vou me lembrar o nome dele. Ele diz o seguinte a respeito de educação, que a primeira grande educação é dos primeiros 7 anos de vida. Dos 7 até a fase pré-adolescente, você reeduca a sua criança. Da adolescência até a consolidação do livre-arbítrio, lá para os seus 21, 23 anos, você reeduca. Se depois da consolidação do livre-arbítrio a pessoa não conseguiu ser educada, só as dores da vida para poder chamar a responsabilidade daquela criatura e ele cair em si. Então, entenda isso, porque a filosofia mostra que é assim. A doutrina espírita explica desse jeito, entende? Aí vem a neurociência e mostra que a coisa também é desse jeito. E você tem que cair em si. Senão o problema continua. A gente tem que educar o nosso desejo. Porque enquanto você não estiver educando o seu desejo, você vai estar deixando seu sistema que a gente chama de recompensa, falar mais alto do que a sua consciência. Aí as dores da vida vêm e acabam com tudo. No livro que fala do psiquiátrico e obsessivo, lá do Manuel Filomeno, transtorno psiquiátrico obsessivo, você já viu que eu sou ruim para gravar nome de livro, né? Mas é assim mesmo. Então, nesse livro, uma das coisas mais que chama a atenção é a própria mãe, em benefício do filho encarnado, pedir em preces intercessórias e conseguir que ele desencarnasse prematuramente, em virtude do grau de comprometimento que ele tem com as drogas, porque já havia sido internado, tratado, ficou, como se diz na linguagem, ficou limpo. Depois volta para o mesmo jeito, ele se entrega para o sistema de recompensa do desejo, não está dopamina lá dentro, e ele chega cada vez pior. Então, para evitar que ele caísse nas mãos dos obsessores, a mãe faz uma prece intercessória, se responsabiliza por ele, para que ele desencarne antes do tempo, para poder ser tratado no mundo espiritual e depois reencarnar em situações muito comprometedoras, para aprender pela expiação compulsória. Então, tem um pouco de bom senso, pensa com um pouco de clareza, principalmente nesse momento, que eu sei que aqui agora, os protetores de vocês estão do lado de vocês, trazendo boas ideias. Eu sei que aqui agora vocês se predispuseram a aprender algo novo. Então, é um momento que vocês conseguem refletir melhor. Então, deixa essa ideia cair na cabeça de vocês, e sai daqui só com uma coisa: eu preciso educar melhor o meu desejo. Ponha essa frase na tua cabeça, porque serve para qualquer desejo a coisa. E tudo começou nisso aqui, ó, a maioria das vezes na licença moral. Então não é você dizer, mas eu não tenho vontade. Eu já falei para você, toda vez que você disser para você, eu já não dou conta, eu não tenho vontade,
você está em processo de subjugação. É o que Kardec explica no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. A subjugação é quando sua vontade é inoperante para aquilo que você sabe que deve fazer e você não dá mais conta. Então, toda vez que estiver acontecendo isso, ponha isso: eu sou uma pessoa subjugada. E o que é que eu preciso fazer para a minha subjugação? Fortalecer minha vontade. Isso aqui, ó, coragem. Ter força moral. E como é que eu vou fazer isso? Só tem um jeito. É você reativar seu sistema de reflexão que está no teu pré-frontal. Porque é ele que vai trazer educação para o teu sistema de recompensa. Não tem outra coisa. Não queira você fazer algo que passe por cima disso, porque você não vai conseguir fazer. Você pode até tentar fazer um dia, 2 dias, depois volta tudo de novo. Porque você está gastando uma força imensa, imensa, para combater um comportamento vicioso. E isso não educa. O que educa é o gatilho da coisa, que o gatilho é o desejo. É o desejo que gera um comportamento, que é a motivação, e essa motivação realizada vai dar um prazer, que nesse sentido é aquilo que o desejo gostaria que você realizasse. Então você tem que educar seu desejo com pensamentos nobres que você tem. Está no seu pré-frontal, está no teu código deontológico, é problema seu, entende? O miolo é seu, o cérebro é seu, o sistema de interconexão neuronal é sua, entende? É você que tem que entender: eu sou um espírito que preciso educar e melhorar meu corpo. Desperte em você esse espírito, porque se você não despertar ele agora, danou-se, a morte vai te visitar e vai te pegar de surpresa. E quem falou isso foi Jesus, que está lá em São Mateus. Cuidado para que na hora do dia final, você não ser pego na glutonaria, na embriaguez ou nos prazeres da vida. Está lá em São Mateus isso aí. Você digita lá glutonaria, que vai cair em cima. Só existe essa glutonaria lá em São Lucas. Ele fala desse jeito, é taxativo. É comer demais, é beber mesmo, se embriagar, ou viver de droga, está entendendo? Ou nos prazeres da vida, que é a sensualidade em pessoa. É aí que está o teu desejo, é isso que te dá prazer, é aí que está a tua recompensa. Então você se acha o direito, principalmente quando a pessoa é nova, cheia de energia, de potência, está entendendo? Acha que pode tudo, eu consigo tudo, na hora que eu quiser eu paro, então eu vou fazer porque todo mundo faz. Dançou. Porque se você é pueril, se você é medíocre, eles não são. Está lá no livro Ação e Reação de André Luiz, a respeito da escola dos Vingadores. Qualquer espírito sabe captar o desejo central de qualquer encarnado. Desejo, sistema de recompensa. Desejo central, aquilo que eu sei que me dá mais prazer, está entendendo? Eles sabem captar isso em mim. Eles falam que o desejo central vibra muito acima desses desejos corriqueiros da vida. E captando o desejo central é só projetar ideias e pensamentos para que aquilo crie vulto e tome conta da pessoa. E esses pensamentos podem vir por pensamentos intuitivos, através do sono e principalmente o que a gente sempre fala, através de terceiro, do teu celular, da tua televisão, da tua revista pornô, ou seja lá o que for, que comprometa a tua ética, tá entendendo? Que está chegando até você. É isso. Conselho de colegas, dos meus amigos. Não é assim que fala? Ou vocês nunca fizeram isso? Meus amigos. E muitas vezes falam meus amigos, esquecendo de pai e mãe. Esquecendo da doutrina e da religião que você vive. E aí você cai na licença moral, a coisa começa a criar vulto, e daqui a pouco você é uma pessoa viciada,
apaixonado. Aí ainda diz, mas eu quero, mas eu não dou conta. E está lá isso no livro dos Espíritos Nossos a respeito de paixão. Questão 911. E ainda agora, estava ali no celular vendo a questão para dizer para vocês. Tem muitos que dizem quero, mas a vontade fica nos lábios. Querem, mas muito satisfeitos ficam que essa vontade não se realize. Porque vai bater de frente com o teu desejo, meu. Vai bater de frente com o teu prazer. Então, esse querer, eu tenho que desenvolver a vontade, que é onde está a minha volição, que é onde está no pré-frontal. É lá que eu tenho capacidade de tomar decisão, de fazer planejamento, de controlar minhas emoções, meus desejos, meu comportamento social, convívio com os colegas, com os amigos, entende? E os impulsos que surgem na minha vida. Eles sabem disso tudo. Estimulam e você, pueril, nem pensa para analisar se aquilo é realmente bom para o teu espírito. Mas gosta muito que seja bom para o corpo que você está ocupando, lhe dando prazer. Aí depois fica dizendo, mas eu já não consigo mais. Até ele chegar nisso, é um processo imenso, que começa numa licençazinha que vai criando vulto, até você ficar preso do desejo. Se é desse jeito, o que é que eu tenho que fazer? Um movimento inverso. Educar o meu desejo. Eu consigo, eu dou conta, eu sou capaz. Vai sofrer? Vou. Vai chorar? Vai. Vai sentir tristeza? Vai. Mas você vai começar a ter felicidade quando você conseguir dizer, eu superei. Eu já não sou mais aquela pessoa apaixonada, viciosa, tendenciosa para o lado negativo da vida. Eu me melhorei. Isso sim vai ativar um sistema na área preceptal sua que vai liberar imensa dopamina. E o que é bonito é que essa área da satisfação interna, que é o que me traz felicidade, ela sempre libera dopamina só de eu pensar na superação que eu pratiquei. Tem trabalho de neurociência mostrando isso. Qualquer superação que você tenha, quando você relembra aquela superação, a satisfação interna sua é imensa. Tem trabalho de neurociência mostrando isso com boxeador. O trabalho da Neta que fala isso com boxeador. Ele diz que coloca o neguinho na máquina e projeta, entende? Ele revendo o título que ele ganhou. A liberação de dopamina é imensa, é no cérebro todo. Toda vez que você pensa em conquista sua realizada, em superação sua, aquilo te traz felicidade, é para você, para a sua imortalidade. Enquanto você está satisfazendo o desejo, você tem aquele momento de alegria que é muito fugaz. Porque à medida que você come aquilo que você não devia, que te deu prazer, você nem terminou de engolir, você já está querendo outro pedaço, porque você sente a falta, o vazio e a dor. Então a alegria é assim, temporária, passageira, fugaz. Você trabalha, você quer comprar um carro fica 20 anos para querer comprar um carro, compra o carro, ótimo! Já olha assim, como é que eu vou cobrir meu carro para não arranhar, para não cair uma poeira, para não... Aquilo já perde o significado. Tudo que te traz satisfação externa, de fora para dentro, está se acabando à medida que você está conquistando. É isso que te traz alegria, e você se entrega para isso com uma facilidade imensa, podendo estar trabalhando satisfação interna, que vai te trazer felicidade. Então não vale a pena você cair na licença moral. Tem as pessoas que dizem, mas a gente tem que provar o que é ruim para aprender o que é bom. Não. Essa pergunta está no livro dos Espíritos. A pessoa pode passar pela fieira do mal para aprender o que é o bem? Não. Não. Ele tem que passar pela fieira da ignorância. Ele tem que vencer sua ignorância. Ninguém tem que passar pelo mal para saber qual é o bem. Se você está agindo desse jeito, já é um sofisma para que você caia numa licença moral.
Ninguém tem que passar por isso. Vença a sua ignorância. Ignorância não só do que você não conhece, mas ignorância das suas imperfeições, que você fica mergulhado nelas. Vença isso, que você vai trabalhar o bem dentro de você. Se quiser, está lá, bota fieira no livro dos Espíritos, cai justamente nessa pergunta e nessa resposta. Então vai aprendendo a doutrina para a sua vida. Então é por isso que a gente está estudando licença moral, porque é ela que vai ser a porta de entrada para a tua falta de ânimo, falta de vontade, falta de coragem. Aí você começa a entender o que Jesus falou. No mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele que trabalhou o que é divino, que trabalhou o que é espiritual, que educou tudo do ponto de vista material para nós. Ele mostra que se você trabalhar o espiritual, você vence o mundo. Tira a tua referência da carne, põe a referência no mundo espiritual, estuda o que é espiritual, estuda o que é divino. Você vai se fortalecer para vencer os conflitos morais que a gente vai estar passando nessa encarnação. E outra frase de Jesus, em que ele está falando da ansiedade, da inquietação, ele fala para nós: procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, tudo vos será acrescentado. Tudo que você falta, tudo que você precisa, vai ser acrescentado. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Um reino de amor e um reino de justiça. Tudo no mundo espiritual. Entenda isso. Porque você vai agir como espírito e as tentações da carne vão perder significado. Porque a alegria é muito fugaz e a felicidade é algo que a gente leva para a nossa imortalidade. Está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos Nossos. O que é a lei natural? A lei de Deus. É a única que vos traz felicidade. É ela que mostra o que deve e o que não deve ser feito. E se você não fizer, é o que vai te causar infelicidade. Gente, existe definição melhor de felicidade do que isso? Então por que eu fico me enganando com os prazeres do mundo? Por que eu gosto tanto de ficar do lado do desejo, onde está as sensações do corpo? Então, quer fortalecer o seu ânimo? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso. Então, é uma decisão nossa que a gente tem que tomar. Porque a projeção para que eu caia no caminho equivocado é imensa. A gente está falando de obsessões coletivas. A gente está falando de coisas que são muito sutis. Ele fala aqui, imperceptíveis à maioria dos corações. Tem que aproveita de quê? Nossas fraquezas. A gente viu que é falta de firmeza moral, fraqueza. É falta de coragem. É falta de ânimo. É por isso que a gente tem que trabalhar isso. Entende? Eu nem ia falar muito de licença moral. Entende? Mas quando eu cheguei em casa com meu filho, se você falou de licença moral, então ele não entendeu. Então eu vou falar tudo de novo, porque você não entendeu, o outro também não entendeu direito. O que eu falei? Que não tinha falado muito de licença moral. Entende? Mas é por isso que eu estou falando de licença moral. Entende como que é a coisa? Mas vamos passar para o tópico seguinte, que é também muito interessante. Aqui ele diz o seguinte: desistência. Então ele vai, sistema dar impressões de desejo, impressões de desistência. Desistência, abdicação de algo que se queria. Tudo que atrapalha a mudança. Eu queria algo porque eu quero mudar daqui para cá. Eu tenho um problema, estou aqui, eu tenho que trabalhar para ficar aqui, então eu tenho que mudar. Para eu mudar, eles vão trabalhar para que eu não mude, para que eu abdique daquilo que eu queria, do meu desejo. É que nem aquela pergunta que eu falei, tem muitos que dizem quero, mas a vontade está nos lábios.
ficam muito contentes que esse querer não se realize, porque aqui estava te dando prazer. É assim que acontece. Então, o que é que eles vão projetar para me gerar desistência? Vão projetar algo que atrapalha no mecanismo de mudança. E quais são os mecanismos de mudança? São 3, a gente já estudou aqui: visão, disciplina, comprometimento. Tudo que afete a visão daquilo que você está querendo mudar, tudo que afete a disciplina que você sabe que precisa realizar para mudar, tudo que vai comprometer o comprometimento para que você continue fazendo hoje, amanhã e sempre, vai te gerar desistência. Então, primeira coisa, você diz: eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero deixar essa coisa que eu sinto, que eu sei que é ruim, eu quero fazer algo mais nobre na minha vida. O que é a primeira coisa que você tem que fazer? Ampliar a sua visão do que você quer. Você tem que estudar o que é que você tem que trazer de coisas educativas para que aquele querer seu tenha realmente peso. É aí que está o problema. Então, para você ter visão, você tem que se aprofundar no estudo daquilo que você precisa mudar. Se você não estudar, se você não se aprofundar, você não vai ter conteúdo cognitivo, você não vai ter entendimento, você não vai ter razão, você não vai ter compreensão para que você tenha consistência naquilo que você vai fazer. Tudo que gera superficialidade vai contra a visão. A gente costuma dizer que a pessoa tem a vista humana e tem a visão espiritual. São coisas que muitas vezes se conflitam uma com a outra. A gente vive muito bem na visão humana, porque a visão humana é o que me dá prazer, porque eu sou um espírito imperfeito, e imperfeito é quando predomina a matéria sobre o espírito. Então, os meus apetites para a visão humana são aguçados. Para a visão espiritual, não. Por quê? Porque a matéria vem em primeiro lugar. Então, se você quer mudar, você tem que ir atrás do que é espiritual, para que venha educar o que lhe é material, e você mude sabendo o que está fazendo. O que Kardec fala da fé? Fé robusta é aquela que enfrenta a humanidade e admira todos os fatos que existem. Fé só tem quem tem entendimento e visão. Sentimento de segurança íntima, no bom proceder, que eu sei que eu devo fazer. Você tem convicção porque você estudou, você sabe, você compreende, você é dono daquilo ali. Aquilo ali vai ser tua praia, meu. A fé é uma convicção íntima, não é um acreditarzinho, não. Quem acredita está vendo de fora para dentro. Eu acredito naquilo que eu só entendo, mas eu tenho que trazer um entendimento para a compreensão, que é quando eu trago para dentro de mim, e a minha consciência comportar. Aí a minha fé está começando a ser fundamentada. Sem isso, gente, você vai desistir fácil das coisas. Por que Jesus falou: se quer que tiver fé, vai dizer, essa montanha transporta daqui para ali, e a montanha se transportará. Ele não disse que era para pegar uma pá e terra botando não, a montanha são as dificuldades da vida. A fé é que vai fazer trabalhar continuadamente para que eu vá removendo as dificuldades que eu tenho diante daquela montanha. Então eu vou todo dia fazendo algo novo, com fé naquele objetivo que eu tenho para realizar. Então eu não vou desistir nunca, gente. Mas por quê? Porque eu tenho visão. E essa visão me dá essa convicção íntima no bom proceder, porque é um bom proceder que eu quero mudar.
E eu sei que eu devo mudar, que é um dever meu mudar. Então eu vou lá, faço e mudo, gente. Mas por quê? Porque a visão me deu essa representação em mim do que eu preciso realizar. Está entendendo como é que é a coisa? Porque se você não tiver convicção e for fazer alguma coisa, você vai se perder. Você vai se obrigar a imitar alguma coisa. E quem imita não aprende. Porque papagaio imita e não aprende nada. Então você vai ser um papagaio imitando a moralidade dos outros, que no fundo não está trazendo nada para você. Isso não tem consistência, isso não é educação, isso não é aprendizagem. Você tem que refletir, entender, compreender, concordar com aquilo, está entendendo? Para que isso traga uma convicção íntima e você sabe o que deve fazer e vai lá e faz. E quando surgir as dúvidas, você já acende a sua visão. Não, mas eu sei que é assim mesmo. Por quê? Porque eu estudei e eu vou saber superar isso. Eu vou ter abstinência, eu vou ter. Quem não tem abstinência de vício? Vocês acham que é fácil me dar abstinência? Uma das coisas mais difíceis que eu tenho no meu consultório de tratar abstinência é paciente viciado a tomar analgésico. E diga-se de passagem, vamos aproveitar e fazer propaganda disso. Qualquer pessoa que toma analgésico 2 ou mais vezes por semana está abrindo um sistema de recompensa para sentir prazer com o analgésico. O que chega de nego tomando analgésico lá todo dia, e agora, meu filho, que se banalizou codeína e tramadol, gente, isso virou um pandemônio. Mês passado eu atendi um paciente, faz uns 45 dias, ele estava tomando 4 tramal de 100 por dia, há mais de 3 anos. Há mais de 3 anos. E chegou lá desesperado, porque ele já tinha sido viciado em ribite, porque ele era motorista. Eu expliquei para ele rapidamente o que é um sistema de recompensa. Tem um videozinho que eu mostro lá sobre viciado em cocaína, no sistema de recompensa. Dei para ele. Ele entendeu. Eu digo, agora você vai lá e estuda que eu vou te dar um remédio que vai ajudar na tua síndrome de abstinência. Mediquei. Ele voltou lá no consultório e disse, doutor, eu só estou tomando um remédio da manhã que é para melhorar a minha irritabilidade. Porque o resto eu superei tudo. Eu digo, não acredito. Acredito, eu superei. Saí daqui e não tomei mais nenhum tramal. Isso é o feliz da vida. Estou dando uma venlafaxina lá para melhorar um pouquinho a ansiedade dele e tocando aqui. E por que eu digo isso para vocês? Para que vocês entendam, quando a pessoa quer, mas esse querer não está nos lábios, está em ele usar a vontade dele. Quando você dá um suporte para a pessoa, para combater os efeitos e ela corrigir a causa, a coisa flui, a coisa é feita. Agora, quando você não quer trabalhar, quando você é viciado, gosta do seu vício, entende? Quando você fica arrumando desculpa, com licença moral para continuar fazendo errado, entende? Paciência, não sou. Então, o que é que acontece com a pessoa quando bebe que para de beber? Ele vai sentir aquela agonia da falta de bebida, pode até ter delírio tremens. O que é que acontece com a pessoa que fuma quando para de fumar? Ele vai ter crise de ansiedade, porque o cigarro é isso, ele é um ansiolítico. Passa. O que é que acontece quando a pessoa toma analgésico, que para de tomar? O que é que ele vai sentir? Qual é a abstinência do analgésico? Dor. Vai sentir dor. E a dor pode ser desse tamanho. Para ele vai ser desse tamanho. Eu não consigo ficar sem, eu morro se não tomar. E eu falo para ele, minha filha, ou você supera a dor, ou você continua viciado. Problema seu. A escolha foi sua, a responsabilidade é sua, o caminho é esse. Que ajuda a tomar remédio para suprimir a causa da dor. O resto é por tua conta. É por tua conta. Sofrem tanto até aprender, porque é assim que acontece a coisa. Então são coisas que a gente lida com o nosso dia a dia. A gente tem que trazer o quê? Visão para a pessoa. Traz uma visão que vá trazer coerência. E porque a coerência faz parte do meu sistema de recompensa, onde está o meu pré-frontal. É lá que está a lógica, a reflexão, a meditação, a coerência. Traz algo de peso, está entendendo? Para que um desgraçado chegue lá e vá ver aquilo. Como é que é desse jeito?
Então, se é desse jeito, eu vou ter que fazer, porque não existe plano B. Você tem um vício, você morre com o vício. O que é que você tem que fazer? Educar o vício e se abster dele. Mas se você der vazão, ele volta do mesmo jeito. Seja lá qual for o vício. É assim que acontece. Então, melhora a tua visão. Se aprofunda naquilo que você precisa superar. Porque é aí que começa a se construir a sua mudança. Se você for agir só na superficialidade, dançou. Porque você pode até fazer um dia usando muita energia, depois vai faltar energia e você vai atrás. Você tem que fazer as coisas como diz. Pode a pessoa por si só vencer seus maus pendores? Não está lá no livro dos Espíritos? Não, então, sim, o que lhe falta é vontade. Como são poucos os que se esforçam, não, e por esforço insignificante, o que lhe falta é vontade. Como são poucos os que se esforçam na terra. E qual é o esforço que eu tenho que fazer? Abrir o meu pré-frontal, com visões claras, entende? Para que ele, com visões claras, diga para si mesmo: é isso que eu devo fazer. Então você está convidando a sua vontade para realizar algo que tem consistência, porque você tem visão. Sem visão você não adianta querer forçar uma disciplina, porque aquela disciplina vai acontecer hoje e não vai acontecer depois. Vai faltar energia, porque você está usando energia demais para combater algo que você não tem ainda a capacidade de entendimento daquilo. Está dando para compreender como é que é a coisa? Então tudo que chega projetado para você, mas fulano estava ali na novela, conseguiu tudo com facilidade. Mas foi tão simples como ele conseguiu. Você fica vivendo de ilusão. Eles plantam ilusão. Ele era viciado, parou do dia para a noite. Olha como foi bom, né? Casou com a mulher dele, ela perdoou, ele meteu um chifre, ela perdoou. Gente, é ilusão. Sai de ilusão. Se aprofunda nas coisas, vai ver uma coisa de peso, uma coisa que tem comprometimento ético, tem algo que vai melhorar a tua capacidade de exercitar na tua vida. Não vá se entregando para isso. Mas só um momento de relaxamento. Que relaxamento, meu? Essa pergunta está lá no livro dos Espíritos também. A gente pode ou não pode ter repouso? Pode e deve. Porém, quando estás em repouso no corpo, entras em contato mais direto conosco. Não é com a espiritualidade superior, não. É conosco, com o mundo espiritual. Então você está lá relaxando, fazendo uma coisa moralmente comprometida, está entendendo? Você está dialogando com os seus espíritos simpáticos, que são os obsessores não odiosos. Você está dialogando com os seus espíritos também, que querem te comprometer e têm sentimentos odiosos contra ti. Você entenda, se eu vivo mais no mundo da matéria, você acha que meu anjo da guarda vai viver também mais no mundo da matéria? Não, ele está mais no mundo espiritual, meu. E você, quando está se deliciando com as coisas da matéria, você está atraindo o que é da matéria para a matéria, porque você se compraz com aquilo, então só vai vir espíritos imperfeitos. Nos momentos de repouso, veja o que é que você está entrando em contato no mundo espiritual. Por que você não vai ter um momento de repouso lendo um livro edificante? Por quê? Por que você não vai escutar um audiobook, já que está com preguiça de sentar para ler? Vai ver um filme bom. Tem filme bom também, não só tem filme ruim não. Vai ver as palestras do Divaldo, do Haroldo. Tem tanta palestra boa espírita para a gente ver. Por que a gente não faz isso? Porque essas coisas vão bater de frente para o nosso desejo. Então as pessoas dizem que querem, mas muito satisfeitas ficam com que esse querer não se realize. Dizem que querem, mas a vontade fica nos lábios, porque coisas boas, edificantes, a gente tem, mas a gente não vai atrás. E não vai atrás por quê? Porque a gente gosta do que não é edificante. Nossa natureza é ruim. É isso, está entendendo? Não faz cara feia porque é ruim mesmo.
Nossa natureza é desse jeito. E até você entender a sua ruindade, como é que você vai melhorar? Não vai. Entende? Sendo que a maioria das vezes a gente, para satisfazer nossa ruindade, a gente se compara pelo pior. Né? Mas fulano é bem pior. Eu faço só um pouquinho. Fulano não, faz muito. Então você ainda quer dar uma de santo, porque faz pouco. Gente, amplia a tua visão. Entende? Porque se você não tiver essa visão, para que você diante dela construa disciplina, então eu vou ser espírita, então o que é que eu posso fazer para melhorar minha vida? No repouso meu, então a disciplina vai ser, eu não vou ficar mais no WhatsApp, no Facebook, eu vou estar só palestra do Divaldo, entende? Então é isso que eu estou te falando. A visão leva a uma disciplina, e essa disciplina tem uma representação de entendimento profundo, para que a tua fé vá lá e diga, é isso que eu quero. Entende? Não é minha praia ainda, mas um dia vai ser. Entende? Se minha praia ainda era do lado negativo, eu não quero mais isso. Agora eu quero o que é positivo. Aquilo me dá prazer, isso aqui não me dá tanto, mas à medida que eu for me melhorando, eu vou sentir felicidade. Entende? Foca nisso, porque você está seguindo a lei natural, que é a lei de Deus. Aí sua disciplina vai estar bem fundamentada. Entende? Você vai ter regras para cumprir. Você teve visão, você teve disciplina. O passo seguinte, falta é comprometimento. Para que essa visão, essa disciplina seja atuante, você tem que ter comprometimento. Comprometimento é ter dedicação e responsabilidade. Não tem jeito. Se eu não me dedicar para aquilo, como é que eu vou fazer? Eu vou me dedicar, me projetar para aquilo que eu vou estar realizando, e com responsabilidade. Responsabilidade não é obrigação que eu tenho de responder pelos meus atos. A responsabilidade não está junto com a consciência. Consciência é a capacidade que eu tenho de entender, julgar a minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. Esse juízo de valor dos meus atos que eu vou ter que responder chama-se responsabilidade. Então, quando eu falo que você tem que ter visão com entendimento, tem que ter compreender, trazendo essa reflexão para dentro de você, para que sua consciência concorde. Quando a consciência concorda, isso vai te trazer responsabilidade. Porque toda vez que você for fazer, a responsabilidade vai dizer, é isso mesmo que você tem que fazer. E se você não fizer, aí a consciência vai pesar, porque eu não devia fazer. É assim que dá o processo de aprendizagem. Conhecimento informativo, entender. Conhecimento reflexivo, compreender. Concordar, consciência aprovando, para que a minha vontade faça. Se eu faço esse caminho com visão, disciplina, o comprometimento vai existir. Porque toda vez que você diz, eu até começo, faço uma semana, depois eu já não consigo fazer tanto, e depois eu não faço mais nada. Faltou comprometimento. Você está fazendo uma imitação. Está imitando porque você entendeu só que a fulano fez e deu certo, então eu vou fazer também. Não é por aí. Não é por aí. Fulano fez, deu certo. Por quê? Porque ele teve visão, disciplina e comprometimento. Não é porque ele fez só que deu certo. A gente é o egoísta desse jeito. Ele vê o sucesso do outro, já quer imitar. É fácil, fulano fez. É fácil, fulano segue. Não é fácil, nem é difícil, é trabalhoso e requer esforço, requer educação. Aí eu vou fazer e a coisa vai dar certo. Então, entenda, toda mudança, toda vez que eu quero fazer algo melhor para mim, eu tenho que ter visão, disciplina e comprometimento. Tudo que você estiver entrando em contato no mundo vulgar, que vai atrapalhar a visão, você querer ficar na superficialidade sem estudar e se aprofundar. Tudo que você estiver vendo nas suas redes sociais, ou seja lá o que for, entenda que para furar a disciplina, as regras que você montou para aquilo, tudo que vai te tirar da dedicação e da tua responsabilidade, através de exemplos chulos que existem aí no mundo, cuidado, porque isso é estímulo coletivo de uma obsessão para pegar as pessoas e impedir que elas trabalhem por um mundo melhor,
para os seus espíritos. Deu para entender? Se não entender, me fala que a semana que vem eu falo tudo de novo, com outras palavras, mas eu falo de novo. Muita paz a todos. Não somente, nem só de pão vive o homem, não somente o agasalho que proteja o corpo, mas também um refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e a nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só um domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitado. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas da luta objetiva que enriquecem a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também a prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Não bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constitui dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Agradecemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, por mais esses estudos, pelos trabalhos, pela assistência, pela formação. Agradecemos ao nosso Pai, que possa nos ajudar a ter a compreensão e o entendimento desses ensinamentos que estamos colocando em prática na nossa vida diária, para o nosso progresso e a nossa evolução. Agradecemos a equipe espiritual responsável por esse trabalho, que aqui compareceram e ajudaram a nós, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja